Imagine entrar em um foguete sabendo que talvez nunca mais verá o céu azul. Nunca mais sentirá o vento no rosto. Nunca mais ouvirá a chuva. Nunca mais caminhará sem uma roupa espacial entre você e a morte. Agora imagine que esse lugar não é um cenário de ficção científica, é Marte. Durante décadas, a humanidade alimentou um sonho quase religioso: escapar da Terra e conquistar outros mundos. Mas e se esse sonho não for nada além disso, um sonho? E se Marte, o nosso vizinho vermelho que recebe o nome do deus romano da guerra, não for a salvação da humanidade, mas apenas um deserto congelado impossível de ser transformado em um lar? Hoje vamos mergulhar em uma pergunta desconfortável. Colonizar Marte é realmente viável? Ou estamos assistindo ao nascimento da maior fantasia tecnológica da história moderna? A ideia de viver em outros planetas não nasceu ontem. Muito antes dos foguetes modernos, escritores e cientistas já imaginavam civilizações fora da Terra. No século XIX, autores como Júlio Verne e H.G. Wells popularizaram histórias sobre viagens espaciais. Em 1898, o livro The War of the Worlds já mostrava Marte como um mundo misterioso e ameaçador. Décadas depois, durante a Guerra Fria, a corrida espacial transformou esse sonho em objetivo político. Em 1969, quando aconteceu a missão Apollo 11 Moon Landing, muitos acreditaram que Marte seria o próximo passo natural. Mas o tempo passou e Marte continuou distante, muito distante. Hoje, porém, o discurso mudou. Colonizar Marte deixou de ser apenas uma aventura. Agora é apresentado por alguns como um plano de sobrevivência da espécie humana. E é aqui que entra uma das figuras mais influentes e controversas do nosso tempo. Elon Musk fala sobre Marte há mais de uma década. Em diferentes momentos, ele afirmou que humanos poderiam chegar ao planeta vermelho em 2024, depois em 2026, depois em 2029 e mais recentemente sugeriu missões tripuladas para os anos 2030. A narrativa sempre muda, mas a promessa permanece. Sua empresa, a SpaceX, criou o projeto da nave Starship justamente com esse objetivo: transportar seres humanos para Marte em larga escala. E honestamente, é impossível negar o impacto disso. A ideia mexe com algo profundo no ser humano: exploração, sobrevivência e longevidade da civilização. Só existe um problema. O marketing da colonização costuma ser muito mais otimista do que a realidade científica permite. Porque pousar em Marte é completamente diferente de viver em Marte. Quando vemos imagens de Marte, ele parece silencioso, quase poético. Um deserto vermelho sob o pôr do sol alienígena. Mas a verdade é brutal. Marte é um inferno congelado. Durante o dia, algumas regiões podem atingir cerca de 20 graus Celsius, mas à noite, as temperaturas despencam para algo próximo de menos 63 graus Celsius. Nos polos, podem chegar às absurdas menos 140 graus Celsius. E isso é apenas o começo. A atmosfera marciana é praticamente mortal para os humanos. Ela é composta por aproximadamente 95% de CO2, ou seja, quase tudo é dióxido de carbono. O oxigênio é praticamente inexistente.
Além disso, a pressão atmosférica média em Marte gira em torno de 600 PA, ou seja, aproximadamente 1% da pressão atmosférica terrestre. Isso significa que um ser humano exposto ao ambiente marciano morreria rapidamente. O sangue começaria a ferver devido à baixa pressão. A água líquida praticamente não consegue existir na superfície. Ela evapora ou sublima mesmo a baixas temperaturas. Some isso à radiação solar extrema. Marte não possui um campo magnético forte como o da Terra, nem uma camada de ozônio eficiente. Resultado: bombardeamento constante de radiação ultravioleta e partículas cósmicas. Em outras palavras, Marte não é uma nova Terra. É um ambiente biologicamente hostil em praticamente todos os aspectos possíveis. Então surge a solução proposta por cientistas e futuristas: terraformação. A ideia seria transformar Marte em um planeta habitável. Mas como? As propostas incluem liberar gases de efeito estufa para aquecer o planeta, derreter calotas polares, criar uma atmosfera mais espessa, instalar espelhos gigantes no espaço, bombardear polos marcianos com explosivos nucleares, produzir oxigênio artificialmente, introduzir bactérias e organismos adaptados. O próprio Elon Musk chegou a sugerir detonações nucleares sobre os polos de Marte para aquecer o planeta. Sim, bombas nucleares. Parece roteiro de ficção científica, porque no momento praticamente é. O maior problema é que não existe tecnologia viável hoje capaz de alterar a pressão atmosférica de um planeta inteiro, sua temperatura global, sua composição química, sua magnetosfera ou criar uma biosfera funcional. Na prática, a humanidade sequer consegue estabilizar o próprio clima terrestre. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Como pretendemos consertar um planeta morto se não conseguimos cuidar de um planeta vivo? Essa talvez seja a parte mais importante de toda a discussão. A humanidade acredita que Marte pode salvar a nossa espécie. Mas salvar do quê? Mudanças climáticas? Escassez? Colapso ambiental? Porque se esses problemas são difíceis na Terra, em Marte eles seriam infinitamente piores. Aqui na Terra temos oxigênio respirável, água abundante, proteção magnética, temperatura relativamente estável, ecossistemas completos, solo fértil e pressão atmosférica adequada. Marte não oferece nada disso. Nada. Colonos marcianos dependeriam completamente da Terra. Comida, peças, medicamentos, tecnologia, oxigênio, combustível, tudo teria que ser enviado a milhões de quilômetros de distância. Uma falha crítica e uma colônia inteira poderia morrer. E então surge a pergunta que poucas pessoas fazem. Se Marte é tão inviável, por que tantas figuras poderosas insistem em vender essa ideia ao público? Seria inspiração científica legítima? Marketing? Disputa geopolítica? Construção de legado? Ou simplesmente a necessidade humana de acreditar que existe um plano B? Porque admitir que a Terra talvez seja insubstituível é assustador para eles. A verdade é que a Terra continua sendo, de longe, o lugar mais habitável que conhecemos. Nenhum planeta do Sistema Solar chega perto, nem Marte, nem a Lua, nem qualquer outro corpo celeste conhecido. E talvez exista algo profundamente irônico nisso tudo. Gastamos bilhões tentando imaginar como sobreviver em um planeta morto, enquanto degradamos o único planeta naturalmente capaz de sustentar a vida complexa. Talvez a pergunta não seja como fugir da Terra, mas sim por que estamos destruindo o único lar que realmente temos. Porque no fim,
O sonho de Marte pode revelar mais sobre nossa incapacidade de lidar com a realidade do que sobre nossa capacidade de conquistar as estrelas. Talvez um dia seres humanos realmente caminhem em Marte. Talvez construam bases. Talvez sobrevivam por algum tempo. Mas chamar isso de nova casa da humanidade pode ser um exagero enorme. Até lá, a Terra continuará sendo um pequeno milagre azul no vazio escuro do cosmos. Frágil, rara e insubstituível. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.